Entrevista à Globo News nesta madrugada, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou sobre a queda dos homicídios do país nos primeiros meses deste ano. Ô Vini, para o Moro, isso tem a ver com as medidas tomadas pelo governo, é isso? Exatamente, Carlos Aros. Lembrando que esses números e que essas estatísticas que o Moro está se baseando são dados do portal G1. Ele até disse que não confirma com exatidão esses números que foram divulgados, que eles têm lá também no próprio governo alguns dados que estão sendo levantados, mas querem um pouquinho mais de tempo para apresentar. Mas já desses números que foram colocados aí pelo G1 é o seguinte, Carlos Aros. Em janeiro e fevereiro de 2019 foram assassinados no país 6.856 pessoas, uma redução de 25% em relação ao mesmo período de 2018. Só Amazonas e Rondônia registraram leve aumento nas mortes violentas. Em 2018, o número de homicídios já tinha sido menor em relação a 2017. E é esse dado também que alguns especialistas em segurança pública estão usando para dizer que não é um mérito total do governo Jair Bolsonaro. Porque estão falando, em 2018 já tinha reduzido com relação a 2017. Então 2019 está seguindo aí esta sequência de queda. O Moro iniciou a fala dele nessa sabatina que ele teve aí na Globo News, falando o seguinte: olha, se fosse o contrário, se tivesse aumentado, estariam culpando as medidas do governo Jair Bolsonaro. E aí ele listou também algumas outras medidas do seu ministério para dizer que esses números, que essas estatísticas e as medidas apresentadas pelo governo atual não são coincidências. Acho que é muito complicado apontar a causa de aumento ou de diminuição de crimes, mas certamente não acredito que seja coincidência a diminuição desses percentuais de uma maneira expressiva desde janeiro. Primeiro, um discurso diferenciado no âmbito da segurança pública e da justiça, no sentido de que sim, políticas sociais, políticas econômicas são importantes para a diminuição da criminalidade, mas também é importante retirar o criminoso perigoso mediante devido processo de circulação. Isso envolve o criminoso violento, criminalidade organizada e também a questão da corrupção. Tá? Uma motivação adicional para os policiais, porque é um governo que favorece, né, no seu discurso os policiais. Tem os policiais como profissionais dedicados, que eventualmente cometem erros, como todas as outras profissões, mas profissionais que estão lá na ponta, com um trabalho muito desgastante de enfrentamento ao crime. Isso gera novas motivações. E questões pontuais, veja, o governo federal promoveu uma política de isolamento das lideranças da principal organização criminosa do país. Ele até usou o exemplo também de uma mudança que foi realizada aí no regime de visitas dos presídios federais, também elogiando os esforços dos governos estaduais, exemplificou até usando aqui o estado de São Paulo, ao serem os estados aí ao serem mais duros também no que se refere à criminalidade, esse incentivo aos policiais, um discurso mais firme no âmbito da segurança pública. Usou até o exemplo também do Ceará, né, que foi o estado que mais reduziu essa criminalidade, esse número de homicídios, em 58%. E no início do ano teve aquela onda de ataques e o estado teve a intervenção lá da Força Nacional, e esse foi mais um dos motivos aí que o Moro utilizou para dizer que essas medidas têm sim influenciado nesses números. E aí, Caio, como é que você analisa a fala do ministro e esse embaralhado de números aí? O fator psicológico, ele é determinante na prevenção do crime, né? Então, assim, exceto os raríssimos casos daqueles coitados que cometem delitos em estado de necessidade, especialmente aí o furto famélico, né, que é o ladrão de galinha, o ladrão de bolacha, esse tipo de coisa, o criminoso ele vai fazer um cálculo objetivo do custo-benefício do cometimento do crime, certo? Então, assim, além da má índole do agente criminoso, o motor da criminalidade é a expectativa de impunidade, certo? Então, é um cálculo bem simples. Qual a chance de eu ser pego?
Isso vale a pena ou não? E aí você tem uma bifurcação estatal em como lidar com isso, né? Nos 3 poderes, no executivo, o judiciário e o legislativo. O legislativo, a mudança na lei, a reforma penal, reforma do sistema prisional, obviamente é mais lento, né? Envolve consenso, votações e tal. E ele é especialmente lento sob o comando do Rodrigo Articulação Maia, que ele é rápido, né, em capturar aí verbas do executivo, mas é muito vagaroso em combater o crime, especialmente o de Caixa 2 e tal. Não é à toa que ele deixou o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro tomando um chá de gabinete de 90 dias num grupo de trabalho e coordenou o fatiamento aí do projeto. No judiciário, você tem um pouquinho mais de velocidade, com o quê? Com jurisprudência, você tem, enfim, resoluções, você pode mudar algumas interpretações e isso muda tudo, né? A gente tem aí o caso famoso, né, do julgamento, da prisão após julgamento em segunda instância. Isso é determinante para dar aí um grau de impunidade maior ou menor para o nosso sistema penal. E você tem o executivo combatendo a criminalidade na linha de frente. Afinal de contas, né, são as políticas públicas de segurança relacionadas à polícia e agora, como a gente viu, os decretos presidenciais que são relacionados com as armas, né? Aqui, o governo Bolsonaro, o mais importante, aí falando também uma questão até de percepção, ele empoderou a polícia. E é muito importante a gente destacar que a polícia é o povo de farda, né? Não é essa elite opressora e corrupta dessa narrativa distorcida que confunde polícia com milícia. Aqui em São Paulo, o governo federal e o governo estadual, ele literalmente desarticulou as lideranças do PCC ao fazer aquela transferência lá de mais de 20 lideranças para presídios federais. O que a gente viu objetivamente de números foi um aumento só de 3,5% no número de armas registradas no primeiro trimestre do governo Bolsonaro em relação a junho do ano passado. Então, assim, o decreto também que dá a posse estendida, né, para o proprietário rural, né, e o direito a ele ter uma arma, é óbvio que isso vai interferir naquele cálculo de custo-benefício que o criminoso faz. Então, se ele não invade a propriedade, né, você não vai praticar o roubo, obviamente a chance disso virar um latrocínio e ter um homicídio é muito menor. E vamos lembrar que, comparando esse ano com o ano passado, a gente teve uma invasão de terra, né? Em comparação com o ano passado foram 43. Então a gente tem isso. E a gente tem os números também, não só da Força Nacional lá no Ceará, mas também da intervenção federal do governo Temer, que mostrou que quando você tem um aumento da letalidade policial, a criminalidade cai, inclusive nos crimes contra a vida. O número de latrocínio no Rio despencou, de roubo de carga, esse tipo de coisa. E no cômputo geral, caiu o número de homicídios. Então é aquele negócio. Você endurecer no executivo, né, com a bandidagem, obviamente vai melhorar os índices. Isso chega a ser uma obviedade, né, Arus?